Agora vamos falar de outro caso que está complicando, né, a vida de muita gente ao redor do mundo. Já chegou em Alagoas, que é o coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou agora à tarde o aumento do número de casos de coronavírus no país. Ao vivo, o repórter Alan Garcia fala como é que está a situação aqui no estado, né? Qual é a situação aqui, Alan? Quais as informações que nós já temos? Aqui, por enquanto, continua só um caso confirmado, mas tem casos suspeitos, né? Boa noite mais uma vez. Oi, Edson, boa noite para você, o pessoal que está chegando agora, acompanhando a gente. Então, fazendo um resumo, né, do coronavírus aqui em Alagoas, desde que começou esse monitoramento, a Secretaria de Estado de Saúde já registrou 21 casos suspeitos de coronavírus. Desses 21 casos, 14 foram descartados, 6 estão sob investigação e um caso foi confirmado. Esses 6 casos que estão sob investigação são exames laboratoriais que estão sendo realizados no hospital que é referência, é o Oswaldo Cruz, que fica lá no Rio de Janeiro. As pessoas que tiveram contato com esses 6 casos suspeitos, né, essas pessoas estão sendo monitoradas, seguindo um cronograma, seguindo, né, uma ordem do Ministério da Saúde, acompanhando aí também pela Secretaria de Estado de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. O caso que foi investigado e aí foi confirmado, sim, é um homem, ele tem 42 anos, chegou da Itália agora no começo de março e aí as pessoas também que ele teve contato estão sendo monitoradas, seguindo também esse mesmo protocolo do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Então é importante a gente ficar atento aos cuidados, à higiene. Então hoje, Alagoas tem um caso confirmado e 6 estão sendo investigados, exames de laboratório, no Hospital Oswaldo Cruz, que é uma referência nacional aqui no país. Agora, muita gente tem falado que aumentar a imunidade pode ajudar a pegar, né? Evitar pegar exatamente o coronavírus e outras gripes também, né? Mas será que isso é verdadeiro? É de fato? É real? Quem traz pra gente essas informações é o Alan Garcia, de volta, inclusive, com um especialista, né, Alan? A imunidade nossa, né, é muito importante para prevenir de várias doenças. É verdade que ter uma baixa imunidade, você pode estar mais suscetível a doenças como, por exemplo, o coronavírus, Alan? Pois é, Edson, isso aí a gente já sabe, né? Baixa imunidade abre portas, né, para algumas doenças. Agora, coronavírus, e aí? Abre porta também para esse vírus? A gente está aqui com o Marcos Gonçalves, que é imunologista e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Doutor Marcos, boa noite, obrigado pela presença. E aí, baixou a imunidade, coronavírus pode ficar mais fácil para a gente? Pode sim, né? A imunidade, né, o sistema imunológico é aquele responsável por fazer a proteção do nosso organismo, seja contra vírus, seja contra bactéria. Então, quando a gente tem uma baixa na imunidade, tem aumento da probabilidade de nós pegarmos mais infecções, né? Baixa imunidade, de uma forma bem clara para o pessoal entender, o que significa o que dentro do nosso organismo? Significa contra aquelas células que fazem proteção contra esses agentes infecciosos, seja vírus ou bactéria, elas não estão funcionando direito, né? E aí pode ter vários motivos, né? Até desde você ter uma rinite alérgica, e aquela rinite alérgica faz você ter uma mucosa nasal mais inflamada, e aquela mucosa nasal, em vez de estar fazendo aquela proteção, a barreira contra os vírus, ela vai estar com as portas completamente abertas. E aí você tem maior propensão a pegar esses vírus. Ou até outras células também, que ficam na corrente sanguínea, quando elas não funcionam direito, tem um aumento dessas infecções. E aí, o que é que a gente pode fazer para aumentar a imunidade? Então, tem várias coisas que nós podemos fazer, né? Tem algumas coisas que também são boatos, né? Tipo a vitamina C, que falam que tomar vitamina C, nós temos uma diminuição do risco de ter infecção. Ou quando nós temos essa infecção vai durar menos, isso é boato, não existe. Mas o que é que a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade? Praticar exercício físico, ter uma boa dieta, uma dieta balanceada, ter uma higiene do sono, que a gente fala, ter um número adequado de horas de sono durante a noite, que seria mais ou menos algo em torno de 7 a 9 horas, ficar longe de fumaça de cigarro, seja ela do próprio pessoa que está fumando, ou como você está, aquele fumo passivo, que a gente fala que nós estamos do lado da pessoa que está fumando, e outra coisa é fazer todas as imunizações para diminuir o risco de pegar essas infecções. Sobre o coronavírus especificamente, o que é que a gente pode fazer para se proteger, né? Enfim, em atitudes diárias, o que é que a gente pode fazer? Então, é manter aquela
se você tiver com um quadro de espirro, secreção nasal, manter aquele 1 metro de distância da pessoa que está com esse tipo de sintoma. Se tiver algum tipo de espirro ou secreção, tentar não pegar no rosto, porque fica mais fácil de você contaminar as pessoas ou os ambientes. Tipo, você está com secreção, pegou no rosto, pegou na maçaneta e outra pessoa, depois de algum tempo, pega na maçaneta e encosta no rosto, ela vai pegar aquela infecção, né? Usar máscara de proteção, que isso faz com que você evite ficar pegando no rosto, né? E fazer as imunizações. Daqui a pouco, final de março, vai ter imunização contra a influenza, que é a gripe. Então é importante todo mundo se vacinar para diminuir o risco de pegar influenza. Mas a influenza, a gente se protegendo dela, não descarta outro tipo de doença. A imunização, ela é específica. Então, a pessoa que vai ser vacinada contra a influenza, que é a gripe, né, que é da pandemia, nós vamos ficar protegidos contra a influenza. Nada a ver com coronavírus, mas é importantíssimo, né, porque a influenza está vindo aí também. Doutor, o Edson Moura está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta. Ele vai fazer para mim e eu repasso para o senhor. Edson, pode falar. Pois é, agradecer ao doutor pela disponibilidade, inclusive ele está em plantão, né, mas gentilmente nos atendeu. Eu queria que você perguntasse a ele falou agora da importância da imunização, né, se imunizar, né, isso é possível ser feito exatamente com as vacinas e também tem as pessoas mais suscetíveis a terem a gripe, a terem a influenza, por isso que o Ministério da Saúde antecipou e até mudou a prioridade, ou seja, as primeiras pessoas que vão tomar a vacina são idosos, né? Eu queria saber dele exatamente por que os idosos são mais suscetíveis ou têm essa menor imunidade. Qual é o motivo? Qual é a justificativa? O Edson está aproveitando esse gancho do senhor sobre a influenza, né? Que, enfim, o calendário aí veio um pouquinho mais cedo e os idosos estão mais, né, no alvo dessa campanha. Por quê? Por que os idosos estão tendo mais esse cuidado? Justamente porque os idosos, eles têm, além de ter complicações como hipertensão, tem uma maior incidência de diabetes, eles têm um sistema imunológico mais, que a gente chama de deprimido. Ele não funciona como sistema imunológico como o nosso. Então, eles estão mais propensos a complicações, tanto do coronavírus, né? Nós estamos vendo bastante, o índice de mortalidade do coronavírus está mais em pessoas que têm mais de 80 anos de idade, e o influenza, ele também pega mais idosos, a partir de 65 anos de idade, mas também pega bastante criança. Então, a vacinação da influenza é importante porque nós não estamos vendo mortalidade em crianças de 0 até 10 anos de idade, mas a influenza na criança mata. Doutor Humberto, muito obrigado, tá, pelas informações do senhor. Bom trabalho aí. Edson, eu volto com você.